Série Filhos da Noite, livro 2, Sede de Amor e Sangue, parte 3, A Família. Anne. Durante todo o trajeto de Garanhuns até a periferia de Recife, eu fiquei repassando todos os acontecimentos. Era como um filme. Era tudo tão surreal que chegar foi um verdadeiro desafio. Eu também não tenho o costume de viajar sozinha e acabei me perdendo várias vezes. Quando finalmente avistei a chácara de Muros Altos, o sol já estava se pondo. Foi um alívio quando eu vi as luzes acesas, porque eu temia que os meus pais estivessem no sertão cuidando de Max. Meu irmão ainda se descontrolava com as constantes mudanças. Chamei porque eu estava sem minha chave e ainda do lado de fora do portão fui retirada do carro pelos braços do meu pai, que me envolveram num abraço forte. Meu pai sempre foi meu herói. Seu calor e segurança eram tudo o que eu precisava para me sentir eu mesma novamente. Também senti os braços da minha mãe me envolvendo, o seu corpo colando as minhas costas, fazendo aquele sanduíche que eles costumavam fazer desde a minha infância. As lágrimas começaram a cair, porque algo dentro de mim me dava certeza de que nada nunca mais seria o mesmo, porque eu estava diferente. Quando finalmente saí do abraço, minha mãe me puxou para dentro de casa. Meu irmão Max estava deitado no sofá da sala e parecia sonolento, mas mesmo assim sorriu e murmurou um bem-vinda e voltou a dormir. O que ele tem? Perguntei. Seu pai resolveu sedá-lo para podermos voltar para casa. Estávamos tão aflitos com o seu sumiço. Você nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Onde você estava? Meu coração deu um salto. Eu sabia que não podia esconder a verdade. Meu pai já devia ter notado que o meu cheiro estava diferente. Assim, resolvi contar tudo de uma única vez. Mãe, eu menti para vocês. E comecei a contar toda a minha história com Tony. Meus pais ouviram sem me interromper. Quando eu falei das agressões, do estupro e do vampiro, minha mãe buscou a mão do meu pai. Eu sabia que ambos encontravam forças um no outro. Também lembrei de Léo. Será que beber sangue um do outro era algum tipo de companheirismo? Imediatamente senti vergonha em comparar um amor tão belo como o dos meus pais com o que eu sentia por Léo. Quando eu terminei de contar todo o meu relato, onde deixei de fora os amassos que eu dei no vampiro, meu pai perguntou numa voz baixa: aonde mora esse Tony? A voz controlada não enganava ninguém. Ele estava furioso. Eu sei como encontrá-lo, querido, esclareceu a minha mãe. Ele não terá como se esconder de nós. Meu pai respira fundo e pergunta: agora me fale do vampiro. Como foi que ele lhe ajudou? As lembranças de Léo e povoaram a minha mente. Lembrei do beijo, do toque, da sua pele na minha, do gosto do seu sangue. Tudo veio de uma forma tão intensa que acabei gemendo e me encolhendo na cadeira. Minha mãe levantou, deu uns passos e passou os braços pelo meu ombro. Certamente ela achou que eu estava assustada. Acabei dizendo: ele me viu morrendo e perguntou se eu queria trocar nosso sangue. Ele sentiu que o meu sangue era diferente, mas mesmo assim me impediu de morrer. Então ele lhe mordeu? Perguntou meu pai. Sim, e eu a ele. Se ele não fizesse isso, eu não estaria aqui. Eles me espancaram muito antes de me estuprar. Meu pai me interrompeu e saiu correndo pela porta dos fundos. A minha mãe lhe seguiu, depois retornou sozinha. Desculpa, filha. Ouvir o que aqueles monstros fizeram com você foi demais para o seu pai. Logo ele se acalma e volta. Agora conte para sua mãe. Como foi que esse vampiro lhe salvou?
Mãe, ele fez a única coisa que ele podia fazer como vampiro, que era me dar o seu sangue. Mas você morreria de todo jeito. Não, mãe, não seja injusta. Eu estava realmente quase morta. Infelizmente, eu não me transformo em lobo para me regenerar. Não sinta raiva do Léo. Me criar quase custou a vida dele. Ficar sozinha com a minha mãe tornou mais fácil falar de como eu me sentia quando acordei e da atração que eu sentia por Léo. Admitir isso fazia-me sentir péssima. Ela novamente me abraçou. Minha mãe é tão forte, é tão bom estar perto dela. Ela sempre consegue resolver tudo. Eu queria muito que ela tivesse uma solução para os meus problemas. Você se sente diferente? Tá com vontade de beber sangue? Minha mãe me olhava séria. Não, o único sangue que me atrai é o dele. Ai, mãe, eu acho que eu sou um monstro. Como é que eu pude quase matá-lo? Eu estava desolada. Filha, você pensou realmente em matá-lo? Não, né, mãe? Eu queria amar, ser dele, ficar perto. Eu não sei explicar. Essa coisa de homem e mulher ainda é muito nova para mim. O amigo dele me disse que se eu fizesse amor com ele novamente, eu ia acabar lhe matando. Mas você quer fazer amor com um vampiro? Senti o meu rosto quente. Apesar de toda a liberdade que eu tinha de conversar com a minha mãe, ela ainda era minha mãe, e certos assuntos eram um pouco embaraçosos. É algo além das minhas forças, por isso eu fugi, para não matá-lo. Oh, filha, ela me deu um aperto no abraço. O que importa é que você agora está aqui e o seu coração está batendo. Limpou as lágrimas do meu rosto e disse num tom bem calmo: agora você vai para o seu quarto, vai tomar um chá quente, tentar dormir e amanhã vai se sentir bem melhor. Você acha seguro? Não é melhor você me colocar no quarto de contenção? Não, menina. Com seu pai e seu irmão você vai estar segura. Eu sou a única aqui que não tem dons especiais, então eu vou dormir lá. Vá para o seu quarto. Quando o seu pai se acalmar, ele volta. Tá certo, eu vou para o meu quarto. Minha mãe me acompanhou até o pé da escada. Depois foi para a porta, digitou a senha e entrou. Eu conhecia bem o quarto. Muitas vezes dormia ali com a minha mãe. Na verdade, o quarto era um porão revestido de concreto e aço. A blindagem, tanto das paredes quanto das portas, era capaz de conter um ataque nuclear. Seu interior era confortável. Tinha 2 camas de solteiro, um banheiro. Minha mãe sempre deixava a geladeira de lá abastecida com água potável e alguns alimentos. Também tinha uma linha telefônica e internet. Outra particularidade era que as portas, uma vez fechadas, só abriam com uma senha. E somente eu e a mamãe sabíamos essa senha. Parecia irônico que agora ela entrasse lá e eu precisasse ficar do lado de fora. Contudo, o cheiro familiar do meu quarto, um banho quente, me ajudaram a relaxar e dormir. O dia seguinte foi até normal. Meus pais não me fizeram muitas perguntas e ninguém tocou sobre o que aconteceu. Eu achei perfeito. No terceiro dia, meu pai me chamou no café da manhã e perguntou se eu concordava em transferir meu curso para Recife. Acabei concordando porque eu não queria retornar para Garanhuns. Também estava usando o carro. Como eu não sabia para onde devolver, ia usar até Leopoldo me procurar. A única pergunta que meu pai fez em relação ao carro foi que se o vampiro entrasse em contato comigo, eu avisasse para ele pagar. Fiquei curiosa em descobrir o preço de uma TR4 e fiquei chocada ao descobrir que não era um carro popular. Como a volta às aulas, o tempo fluiu relativamente rápido e quando eu dei por mim, um mês já havia passado. Meu pai colhia com frequência algumas amostras do meu sangue e se fechava no laboratório para analisar. Eu
Eu normalmente não ia até lá, mesmo sendo no quintal de casa. Minha mãe, às vezes, levava almoço ou ia lhe arrastar de volta para dormir em casa. Eu sei que o meu pai está se controlando para não ir caçar o Tony. Nesse momento, a prioridade dele é entender o que aconteceu comigo. Ele sempre faz perguntas do tipo: você está bem? Está se sentindo diferente? Aconteceu alguma coisa? Teve uma vez que no café da manhã ele me trouxe um copo de sangue e alguns pedaços de carne crua. Eu vomitei muito. E até hoje, quando eu lembro do lanche macabro, sinto náuseas. Acho que o meu estômago nunca se recuperou. A preocupação do meu pai é compreensível. Nenhuma literatura falava da mistura de sangue entre vampiros e lobisomens. E tirando o cansaço das aulas e a nova rotina, eu estou normal. Não sinto desejo de morder ninguém. Tanto que a mamãe deixou de dormir no quarto de contenção e voltou para o quarto dela com o papai. Teve um dia que eu acabei perguntando: mãe, você nunca sentiu medo de dormir toda a noite ao lado de um lobisomem? Ela me olhou, depois respondeu: senti sim, eu seria louca se não sentisse medo. Mas eu soube o que o seu pai era desde o dia que nos conhecemos, porque ele se transformou em lobo bem na minha frente. Foi terrível. Eu nunca vou esquecer o pavor que eu senti. Mas depois ele foi ganhando a minha confiança, nos aproximamos e nos apaixonamos. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. Filha, fácil? Nunca foi, mas eu tenho certeza que tanto ele quanto aquele lobo são o mesmo Will e os dois me amam. Passei alguns dias pensando no que a minha mãe falou. Ela era tão admirável, era uma grande mulher. É preciso muita coragem para viver um amor como esse. E eu senti tanta vergonha de não ser metade da mulher que ela era, porque eu nem cheguei a tentar, fugi como uma covarde. Também estou fazendo aulas de defesa pessoal. Minha mãe insistiu muito. A princípio eu achei a ideia péssima, mas com o tempo passei a gostar tanto dos ensinamentos quanto das horas que passávamos juntas. Com o treino ganhei força e agilidade. Isso, somado aos meus novos sentidos, que estavam mais apurados, formava um conjunto que me dava segurança. Minha mãe ainda tentou conversar sobre o que aconteceu. Me falou de terapia, mas o que eu diria a um psicólogo? Eu sorri, pensando na cara que o médico faria se eu dissesse: olhe, eu sou filha de um lobisomem e fui salva de estupradores por um vampiro. Também não estou deprimida por ter sofrido violência. Para mim, a maior violência é a falta que eu sinto do vampiro. No mínimo, eu estaria agora internada como louca. Como eu podia sentir tanta falta de um cara que eu só vi 2 vezes? Tá, a gente acabou fazendo sexo como louco, mas ainda assim não justificava. Max estava calmo. Os sedativos lhe deixavam um pouco aéreo e eu sentia falta das suas ironias e brincadeiras. Mesmo parecendo um gigante, meu irmão era carinhoso e meigo. Depois do que vivi, eu passei a enxergar melhor os problemas dos outros e definitivamente a vida do meu irmão não era fácil. Ele cresceu como eu, mas devido às mudanças ele não pôde frequentar a escola. Seu único contato com o mundo era pela TV e pela internet. Na verdade, meu irmão é um hacker. Se estava na rede, ele encontrava. Há uma semana, eu senti, pelo cheiro da pele, que Max não tomava os sedativos. Como meu pai estava sempre no laboratório e a minha mãe nem desconfiava, eu decidi não lhe denunciar. Afinal, como é que ele ia aprender a se controlar se ninguém deixava nem ele tentar? Meus pais protegiam tanto ele dele mesmo que eu temia por sua sanidade mental. Naquela manhã não teve aula e tomamos o café da manhã juntos. Max me convidou para caminhar.
O terreno em volta da casa era bastante arborizado. Caminhamos lado a lado, sentamos nos balanços de correntes que meu pai construiu para brincarmos durante a nossa curta infância. Fala, Anne, o que está acontecendo? Ele me perguntou assim que sentamos no balanço. Nada. Eu já estou bem. Eu não queria encher a cabeça do meu irmão com os meus problemas. Fala sério, seu cheiro tá péssimo. Vai, me diz. Eu sou seu irmão, você sempre vai poder contar comigo. Ele estava certo. Ele era parte da família. Max, eu não quero esconder nada de você. Eu só não quero te deixar nervoso. Ah, por favor, Anne, até você. Às vezes eu tenho a impressão que eu sou o Hulk. Se fizer qualquer coisa, eu vou explodir. Fala, se eu me descontrolar, você entra naquela jaula ali. Eu sei que você também tem medo do lobo. A jaula ficava próxima aos brinquedos. Desde criança, eu fui ensinada a me abrigar na jaula caso algum animal aparecesse. Eu não tenho mais medo, mano. Hoje eu tenho certeza de que você nunca me machucaria. Que bom, parece que alguém está amadurecendo. Agora desembucha. Tá bom. É que eu fui atacada por um grupo de marginais. Ele me olhou chocado. Bateram em você? Sim, muito. Eu não quis falar nada sobre estupro. Olhe, me machucaram tanto que eu teria morrido se um vampiro não aparecesse para me salvar. Sério? Um vampiro de verdade? Max, eu não tô te zoando, é sério. Então esse cheiro de felino veio dele? Escuta, ele teve que me morder e fazer uma troca de sangue para me manter viva. Nossa, esse cara é doido. Não existe registro de nenhum lobisomem que se tornou vampiro e nem o contrário. Nós somos inimigos naturais. Ele sabia que você tinha sangue de lobo? Eu acho que ele descobriu quando me mordeu, mas mesmo assim fez a troca. E onde ele mordeu? Aqui. Mostrei o pulso. Doeu? Não, eu já estava morrendo. E depois ele me beijou. Eca, que nojo. Deve ter sido como lamber um gato. Bobo, eu acho até que eu gostei. O toque dele fez a dor passar. Na verdade, foi até gostoso, mas não deu em nada. Nosso sangue é mais forte, explicou meu irmão. Mas o morto-vivo foi bem bacana. Você não teria sobrevivido aos ferimentos se ele não tivesse interferido. Você sente alguma coisa diferente? Não, só os meus sentidos que estão mais claros. Minha força aumentou, ganhei visão periférica e um tipo de sensor de calor, porque eu sinto o calor das pessoas de longe. Que legal! Você ganhou a arma dos vampiros sem ter as fraquezas. Agora me fala um pouco mais do seu vampiro. Eu quase gritei que ele não era meu vampiro. Ele me salvou e pronto, não virou minha babá. Errado. Vampiros viram babá dos seus filhos. Todo transformado por um vampiro se torna seu filho, e eles cuidam dos filhos por séculos. Eu não me transformei, esqueceu? Pode ser, mas ele está ligado a você. Sabia que ele pode te achar sempre que quiser? É? Senti uma esperança, depois uma tristeza, porque ele sabia dos riscos, nunca ia me procurar. Max, onde você aprendeu tanto sobre vampiros? Na internet, onde mais? Eu gostaria de aprender mais um pouco. Sei lá, vai que eu comece a desejar alguns pescoços. Eu acho pouco provável, nós temos uma mutação dominante. Eu sei que parece que a deles é definitiva, mas não é. Eles não têm um ciclo de vida, eles nascem da morte, nós não. Nós temos um corpo humano e vivemos nele. Temos uma vida sexual, amamos, reproduzimos, tanto com o da nossa espécie como com humanos, como os nossos pais. Mas vampiros também têm vida sexual. Eles têm, mana, só que mesmo sendo extremamente sensuais, eles não reproduzem nada. Eles parasitam corpos, matam tudo de vivo que há neles. Eles são destituídos de sentimentos humanos. Para eles, nós somos apenas gado. Fomos criados para sermos predadores desta raça.
Um lobisomem é capaz de matar um vampiro porque tudo em nós é nocivo para eles. E vampiros precisam de um bando para matar um lobisomem. Você sabia que eles nos invejam por andar de dia e por nosso sangue correr? Eu fiquei surpresa com o desprezo na voz do meu irmão. Eu não sabia que ele sentia tanto asco por vampiros. Tanto que perguntei: Max, se eu voltasse como vampira, você ia me aceitar? Anne, ele olhou para mim. Nós dois temos o mesmo sangue, somos a mesma carne. Nunca vamos deixar de ser irmãos, não importa o que aconteça. Ele levantou do balanço, veio e me deu um abraço de urso. Mana, você achou que eu ia lhe rejeitar? Por quê? Sei lá, você falou tão mal de vampiros, que eles são tão ruins que me assustou. Eu nasci lobisomem, eu não posso mudar a minha natureza, mas jamais serei inimigo da minha família ou do morto-vivo que te salvou. Eu devo a sua vida a ele. E se precisar, nós vamos ajudá-lo. Agora me fala, os caras que te atacaram, você consegue reconhecê-los? O vampiro matou todos eles. Bem, ponto para ele. Sério, já estou começando até a simpatizar com o seu vampiro. Para com isso, dei um empurrão no ombro do meu irmão. Vem, Max me puxou de volta para casa. Deixa eu te mostrar o que eu descobri. Passei o resto do dia na companhia do meu irmão. Juntos fizemos várias pesquisas. Eu fiquei fascinada com o que eu descobri sobre as duas espécies. Quando finalmente retornei para o meu quarto, já era tarde da noite e eu estava cansada e fui direto tomar um banho. Fazia tanto tempo que eu não tinha um dia tão normal e agradável. A noite estava seca, morna. Tomei um banho frio. Quando retornei para o meu quarto, o vento que vinha da varanda estava agradável. Trazia o frescor da mata com todos os seus cheiros, inclusive cheiro de vampiros. O ataque. Anne. O cheiro deles estava por todos os lados. Eu corri em direção à saída, mas não consegui chegar até a porta. 2 deles me encurralaram e a minha preocupação era proteger a minha família. Gritei: vampiros! Eu sabia que aquele grito era baixo para humanos, mas era um estrondo no ouvido de lobos. Mantenham a mamãe segura. Ramiro, faça a vadia parar de gritar. Olhei para a fêmea que dava as ordens. Era uma loira muito bela. A vampira voou e me retirou do chão, me segurando pelo pescoço. Eu comecei a lutar para respirar. Pensou que ia tomar o meu homem de mim, lobinha? Leopoldo é meu. Aquilo me indignou. Eu ainda pensei em gritar que ele era meu, mas não era verdade. Assim falei. Se não consegue segurar seu macho, o problema é seu, não precisa vir atrás de mim. Como pode ver, ele não está aqui comigo. Cuspi as palavras na cara da loira. Também porque ela estava apertando muito meu pescoço e eu estava com dificuldade para falar. Os olhos da vampira mudaram de cor e ficaram vermelhos mortais. Ivan quer a menina viva, rosnou um dos vampiros em advertência. Eu sei. Por que você acha que ela ainda está respirando? A vampira colou seu rosto no meu e passou a língua gelada por minha pele. Sussurrou no meu ouvido. Você vai preferir morrer ao que Ivan vai fazer quando estiver com você. Dito isso, eu fui empurrada para um vampiro alto e sólido como um halterofilista. Tome a coisa, disse ela. Acha que consegue levá-la? As mãos do brutamonte machucaram meu braço num aperto de aço. Ele me arrastou em direção à varanda, aonde um terceiro vampiro os aguardava. Podemos ir? Perguntou a vampira ao que ficou de tocaia. Sim, eu não acho bom nós ficarmos tanto tempo por aqui. Então vamos, não vamos abusar da sorte. Logo Léo acorda e pode causar problemas. Léo está aqui, eu não consegui conter minha euforia em saber que ele estava por perto.
Por que ele mesmo não veio me buscar? Para você cravar seus dentinhos no pescoço dele, a fêmea zombava de mim e balançava o indicador na minha frente, dizendo: Não, 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 não. Nós já sabemos da fixação que vocês têm um pelo sangue do outro. O velho Philip, antes de fazer a passagem, nos contou. Os três começaram a rir. Então, eles mataram o guardião de Léo. Aquilo me deixou chocada. A vampira acrescentou: Claro que Léo também não foi voluntário para essa expedição. O que você fez com ele? Gritei indignada. Esta pergunta é minha. O que você fez para deixar um vampiro tão poderoso daquele jeito? Fala, cadela. Eu senti uma energia poderosa me invadir. Girei o corpo em torno do vampiro que me agarrava e, sem piedade, cravei os meus caninos em seu pescoço. Acertei um chute no que estava de tocaia e ele caiu da varanda, sumindo na escuridão da noite. Corri em direção à fêmea. Ela já não estava rindo. Nós buscamos o pescoço da outra. Era uma dança feroz que ia destruindo tudo ao nosso redor. O som de luta no terreno abaixo da janela mostrava que um dos lobos estava destroçando o vampiro que caiu. Um braço forte contornou meu pescoço. O efeito do atordoamento que a minha saliva causava havia passado, porque o vampiro fortão estava de volta ao combate. Eu temi, porque eu não tinha força para segurar dois predadores que tentavam arrancar pedaços do meu pescoço. Foi quando eu vi dois vultos saltarem para dentro do quarto. Um lobo negro que entrou pela porta e um outro vampiro que entrou pela varanda. O poderoso lobo Max arrancou o vampiro que apertava meu pescoço e eu consegui respirar. Ele lhe estraçalhou em segundos. A vampira correu ao ver o lobo e foi protegida pelo vampiro que chegou. Marta, fique atrás de mim. O vampiro segurava uma arma apontada para Max. Vamos ver se o lobinho gosta de prata. Escutei um disparo. Dei um grito, mas meu irmão continuava em pé. Ouvi outro disparo. Ouvi um disparo. Gritei assustada. Meu irmão continuava em pé, como se nada tivesse acontecido. Outro lobo escuro entra no quarto. Um novo disparo. E olhei estarrecida os dois lobos se postarem ao meu lado. E ouvi os seus rosnados. Era algo primitivo que despertou algo em mim. Acabei rosnando juntos e caminhamos em sincronia, como uma matilha durante a caçada. A cada passo, os vampiros recuavam até subirem no parapeito da mureta da varanda e pularem para a escuridão da mata. Aos poucos eu fui me acalmando. Senti as minhas presas regredirem. O lobo, que eu julguei ser meu irmão, encostou a cabeça em meu quadril e ganhou um afago. O outro lobo nos contemplou, depois saltou para a mata, uivou e foi seguido. Eu sabia que eles iam caçar os vampiros que ousaram invadir o nosso lar. Segundo o que eu li, vampiros e lobisomens tinham um pacto de paz. Há 5 séculos não havia uma batalha entre as duas raças, e esta noite vampiros violaram a casa de um lobisomem. Meu pai ia exterminá-los. Léo. Lembrei que a vampira Marta havia dito que estava com ele. Rápida e ágil, saltei para a mata. Usei o meu olfato para localizar vampiros e lobos. Corri desesperada até eles. O som era terrível, uivos rosnados e gritos ecoavam na noite. Quando cheguei, encontrei um dos lobos estraçalhando um vampiro, enquanto o outro saltava tentando alcançar a vampira, que estava sobre o galho de uma das árvores. Marta, com o auxílio de uma adaga, cortava as cordas que sustentavam um corpo amarrado à árvore. Eu não precisei ver o rosto para saber que era Léo.
Ela me olha e grita: se ele não é meu, também não será seu. Riu enquanto o corpo de Léo despencava para ser devorado pelos lobos. Eu me desesperei. Eu não tinha como segurar os dois lobos nem explicar o que estava acontecendo. Num gesto de loucura, eu saltei em direção ao corpo de Léo que caía. Durante o salto, eu senti o impacto dos nossos corpos se chocando, mas eu não fui para o chão. Eu continuei subindo agarrada a ele. Quando finalmente pousei no galho, quase caí tentando me equilibrar. A astuta Marta já havia sumido noite adentro. Max ainda deu uns 2 pulinhos e meu pai somente nos observava com seus olhos experientes. Léo, acorde, dei pequenos tapas em seu rosto, mas nada, eu não conseguia despertá-lo. Léo, fala comigo, lhe sacudi. Eu acho que o desespero da minha voz fez Max uivar. Olhei para o meu pai, os olhos do lobo encontraram os meus e eu disse: pai, eu preciso levá-lo comigo. O sol vai nascer, se ele estiver aqui fora vai morrer e eu não posso perdê-lo. Pai, por favor. Deixei as lágrimas rolarem por meu rosto para que meu pai entendesse o quanto ele era importante para mim. Ele simplesmente me olhou, deu as costas e caminhou em direção à casa. Eu entendi que era para lhe seguir e lhe acompanhei carregando Léo. Faltava pouco para o sol nascer e eu precisava ser muito rápida. Confiei na minha força recém-descoberta e saltei carregando-o em direção à casa. Como todo mundo estava na sala, eu preferi subir pela varanda, mas o meu quarto estava todo destruído. O caos revelava a terrível batalha que foi travada ali. Pedaços do que restou de corpos de vampiro estavam espalhados por todos os lados. Em breve o sol também entraria. Lembrei que o quarto do meu irmão era um pouco mais escuro e corri para lá. Ainda no corredor encontrei minha mãe. Vem, filha, traga o seu vampiro. Corri escada abaixo, seguindo minha mãe. A porta do quarto de contenção já estava aberta. Eu não hesitei, coloquei Léo sobre uma das camas, mordi meu pulso e coloquei em seus lábios frios. A princípio, o sangue só escorreu para dentro de sua boca. Depois ele sugou e abriu os olhos e disse o meu nome. Anne? Não fale, guarde as suas forças, você vai precisar dela para poder se recuperar. Ele sugou mais um pouco, depois afastou meu pulso. Mande a sua família colocar os corpos no sol ou eles se reconstituem. Beba, quando você acordar a gente conversa. Ofereci novamente o pulso. A minha mãe disse: filha, você vai ficar bem? O olhar dela era aflito. Mãe, diz para o papai sobre os corpos e eu vou ficar bem. E ele? Léo olhou para minha mãe. Ele só precisa repousar. Léo me olha e fala: desculpe, Anne, eles tiraram muito do meu sangue, eu não tenho nada para você. Mas que merda! Quem disse que eu quero seu sangue? Saí irritada de perto dele. Olhe, repouse. Logo mais a gente conversa. Saí e bati a porta do quarto de contenção. Minha mãe me seguiu. Deixa eu ver seu pulso. Passei a língua pelo meu pulso, fechando o corte, e mostrei para minha mãe. Nossa, como você fez isso? Depois que ele me mordeu, eu acordei assim. Mãe, eu sei que não é fácil para você aceitar essas coisas, mas eu tô diferente. Filha, você já nasceu diferente, mas você e seu irmão são meus filhos e eu amo vocês, independente de terem pelos ou sugarem sangue. Também te amo, filha, disse meu pai, que já tinha vestido uma roupa limpa. Me perdoe por não ter cuidado de você, a ponto desse sanguessuga ter que fazer parte de nossas vidas. Oh, pai, a culpa é toda minha, você não tem culpa de nada. O pai tá certo. Se eu não chamasse tanta atenção, eles teriam mais tempo para você. Meu irmão veio e me abraçou. Desculpa, mana. Olhe, vocês parem, por favor. Me afastei de Max. Fui eu que menti, eu que cavei minha cova. Minha mãe interferiu.
Olha, vamos deixar a menina descansar. A Anne vai fazer um lanche porque ela perdeu muito sangue e tem que se recompor. Vá que o vampiro acorde mais tarde com sede e precise dela. Você deu sangue para ele? Perguntou Max indignado. Ele precisava de algum alimento antes de dormir, estava fraco, expliquei. Eu vi, disse a mamãe, para endossar a minha afirmação. Ele até lamentou por não ter sangue para ela. Eu achei bonito. Mostra que ele não é egoísta. Para mim já é alguma coisa. Mãe, você acha legal que um vampiro beba o sangue da sua filha? Filho, se for o vampiro que lhe manteve viva, para mim, sim. Eu aceito bem ter um marido e um filho lobisomem. Por que eu não posso ter um genro vampiro? Mãe, falei indignada. Tá, vocês acham que é o quê? Eu vi o jeito que aquele vampiro olhou para você e vi o jeito que você olhou para o vampiro. Olha, e quer saber? Vão descansar que eu estou cansada. Os dois, e você me segue. Dito isso, mamãe saiu me arrastando. Mãe, você foi dura demais com os dois. Você coma e vá dormir. Estamos todos muito cansados e essa noite vai ser longa. Quem é louco contrariar a Dona Luísa quando ela está no modo Super Luísa? Acabei dormindo e acordei com o meu irmão me balançando. Acorda, dorminhoca, seu vampiro está conversando com os nossos pais. E você não vai querer perder isso. Eu já vou, falei sonolenta. Depois pulei da cama. Realmente, a mamãe e o papai conversando com Léo poderia não ser muito bom. Ainda consegui resgatar alguns lençóis do meu quarto e, por um milagre, toda a minha roupa não foi destruída. Assim, peguei uma muda de roupa, tomei banho no quarto do meu irmão e me arrumei o melhor que pude. Me vesti às pressas, não era algo que eu costumava fazer. Mas eu tinha pouco tempo, então optei por um vestido preto simples de malha com estampa floral, que me deixava muito feminina, passei somente um gloss e mantive os meus cabelos soltos. Era o melhor que eu podia fazer em pouco tempo. Léo. Acordei num lugar totalmente estranho. Eu me recordava da presença de Anne, porque eu consigo senti-la bem perto. Esses dias que eu passei longe foi um tormento. Eu custei a me recuperar, porque, segundo o Phil, eu cheguei bem perto de estar totalmente drenado. O preço que eu paguei foi ficar sonolento por muitos dias. Para qualquer outro vampiro isso não seria um problema. É muito comum que alguns da minha espécie optem por passar um período adormecido. Normalmente fazemos isso voluntariamente quando estamos entediados ou simplesmente por resolvermos dar um tempo da mesmice do mundo. Porque, por mais encantadora que a eternidade pareça, o passar dos anos se torna monótono e tedioso. Mas, como falei, eu não sou esse tipo de vampiro. Meu sono resultou numa fraqueza que foi explorada por um inimigo muito astuto, porque não existe inimigo mais cruel que uma amante desprezada. E Marta não era uma pessoa que aceitava um término, mesmo que o nosso romance tenha acabado há mais de 2 séculos. Quando falam que uma mulher mal amada é cruel, é porque não conhecem o quão vingativa uma vampira é. O pouco que eu lembro do ataque que sofri na minha casa foi os gritos do meu fiel guardião que lutou até a morte para impedir que o meu corpo fosse levado. Claro que na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou destruir todos que ousaram participar desse plano maluco. Os ciúmes de Marta eu até tolero, porque parecia interessante, às vezes divertido, mas agora ela extrapolou todos os limites. Mas por ora, minha maior preocupação é sobreviver aos meus anfitriões. Se tudo der certo, eu vou ser o primeiro vampiro hospedado por lobisomens. E eu só não estou temendo por minha existência, porque eu escutei as conversas durante a noite.
A família acredita que tem uma dívida comigo por ter salvo a vida de sua filha. Eu não sei se vou conseguir fazê-los entender que agora ela também faz parte da minha família, porque ela é minha primeira cria, a companheira que eu levantei para mim. Se vou conseguir pelo menos explicar isso, não sei. Talvez fosse mais fácil se a própria Anne aceitasse quem ela é, mas não dá para prever que tipo de criatura ela se tornou. Então, eu não vou postergar a conversa inevitável que terei com seus pais. Assim que a escuridão se fez presente, saí do quarto, caminhei até a entrada e tive o cuidado de primeiro chamar a dona da casa. Eu não achei prudente sair e caminhar, porque eu não quero assustá-los. Eu não sei que reação o seu filho ou o seu marido teriam. Boa noite, bati. Alguém pode abrir a porta para mim? Também acho que arrombar a porta seria interpretado como um gesto hostil. Assim, aguardei pacificamente. Um homem na casa dos 30, seguido por uma bela mulher de pele dourada, estavam do lado de fora me aguardando no corredor. Vocês devem ser os pais da Anne? A mulher foi a primeira a estender a mão e sustentar a minha. Sua pele era quente e macia, e mesmo tremendo, seu sorriso era encantador. Boa noite, eu sou Luísa, mãe da Anne. Este é o meu marido Will. Will se limitou a inclinar a cabeça e eu repeti o cumprimento. Venha, disse ele. Vamos sentar na sala para conversarmos melhor. O pai de Anne era um homem de poucas palavras, pelo que pude perceber. Os acompanhei até uma confortável sala de estar. O ambiente era simples e aconchegante. Parece que a família prezava mais conforto que requinte. Sem querer abusar da hospitalidade de vocês, seria possível conseguir alguma muda de roupa para que eu possa tomar um banho? Eu já estou com esta roupa há muitos dias. E realmente eu não estava cheirando muito bem. Eu devo ter dormido por pelo menos uma semana com essa roupa, antes da louca me sequestrar e me levar por aí, nessa excursão maluca numa mala de carro. Me dê alguns minutos, pediu a mãe de Anne. Eu já trago uns itens de banho para você. Ela subiu as escadas apressada. O olhar do seu marido lhe acompanhava. Realmente ela era uma mulher muito bonita. A filha com certeza herdou seus traços. Agora me diga, Leopoldo, eu devo me preocupar com a segurança da minha filha? Will foi direto ao ponto, e eu gostei do pai de Anne. No que diz respeito a mim, não, eu jamais faria algo para machucar minha cria. Ela deve ter falado que trocamos sangue. Eu não sei se você compreende o quanto isso é definitivo para o meu povo. Eu já ouvi falar dos costumes do seu povo, mas nunca em relação a uma lupina. Então, deixa eu perguntar de uma forma diferente. Eu devo me preocupar com a segurança da minha filha? Não. O que aconteceu aqui foi um fato isolado. Não há uma rebelião entre o meu povo e não vai se repetir o que aconteceu na noite passada. Assim que possível, todos os envolvidos serão punidos. Os que invadiram a minha casa, só escapou a fêmea loira. Todos os outros foram caçados e exterminados, porque eu não admito violação no meu território. Se o meu coração batesse, nesse momento estaria acelerado. O brilho frio e terrível nos olhos do lobo faria qualquer um tremer. Aquele lobisomem era um dos mais poderosos que eu já conheci. E eu temi não por suas palavras, mas por sua postura relaxada, que exalava um poder assustador. Nesse momento, Luísa retornou, segurando algumas peças de roupa. Olhe, são roupas do meu filho. Estão novas porque ele perde tudo muito rápido, então espero que você não se incomode. De forma alguma, eu é que sou muito grato por sua gentileza. Peguei os itens da mão da mulher, pedi licença e retornei para o quarto onde passei a noite. Senti um alívio quando me afastei da presença dominadora daquele alfa.
Eu já tinha escutado histórias sobre a energia de domínio que os alfas lupinos exalavam, mas eu não tinha ideia de quão forte era esse poder. Sua energia era capaz de esmagar um homem mais fraco só por sua presença. Tomei um banho rápido. A roupa ficou um pouco justa no meu tórax. Também não tenho o hábito de usar roupas populares, como jeans e camiseta, mas as que eu estava usando me deixaram com uma aparência saudável. E para não parecer que eu estava me demorando com temor pela conversa, resolvi sair e caminhei até a sala, onde os pais de Anne me aguardavam. Com licença, falei assim que cruzei a soleira. Ele me indicou uma poltrona que ficava à sua frente, ao lado de onde seu filho estava sentado. Ficar perto dos dois lobos fez a minha pele arrepiar. Max, vá chamar sua irmã, pediu Luísa. O jovem levantou sem questionar. Eu me mantive calmo, sentado de forma relaxada, para não demonstrar que eu estava intimidado com sua presença e nem queria passar a ideia de que eu representava algum perigo. Me conte, Leopoldo, quanto tempo faz que você é um vampiro? A pergunta foi feita pela mãe de Anne, que levou a conversa para uma zona agradável. Eu sou vampiro há mais de 300 anos. Nossa, muito tempo! E como é ver tanta coisa? A grande verdade, dona Luísa, é que os filmes e livros exageram um pouco no alcance do nosso conhecimento. Na minha época, as notícias corriam de forma mais lenta, então muitos acontecimentos que são retratados hoje como história ou como algo importante, para muitos da minha época nem chegou a ser percebido, ou nem se tornou de conhecimento geral. Então, sim, eu vi muita coisa com o passar dos anos, muitas mudanças de costume, mudanças geográficas, mudanças políticas, de moda, e nos últimos séculos de tecnologia. Mas eu não me considero um privilegiado por esse conhecimento, porque um jovem de hoje, com acesso à internet, tem muito mais informação do que eu tive nos 2 primeiros séculos da minha vida. Eu não tinha pensado desse modo. Você tem toda a razão, exclamou a mãe de Anne. E você era de onde? Há quanto tempo está no Brasil? Perguntou Will. Eu nasci no Reino Unido. Meu pai era um dos nobres que faziam parte do parlamento britânico. Estou no Brasil há mais de 80 anos. Eu já me acostumei com os costumes, os sotaques. E, no geral, eu acho o povo daqui muito encantador. Luísa sorriu para mim. Parecia até que eu tinha elogiado particularmente a ela. Agora me conte, Leopoldo, continuou Will. Por que um vampiro tão velho mordeu uma lupina? Pensei em dizer que era uma ótima pergunta e que eu agi por impulso, porque realmente eu agi por impulso. Mas não creio que é essa a resposta que o pai de Anne quer ouvir. Ela chamou minha atenção. Nesse instante, elevei meus olhos e encontrei os olhos de Anne, que estava no alto da escada. Meu Deus, ela era uma das mulheres mais belas que eu já conheci. Quando eu dei por mim, eu já estava indo ao seu encontro. Tomei sua mão, segurei, depositei um beijo no interior do seu pulso e me alegrei quando seu coração bateu acelerado. Podemos jantar, a comida do convidado chegou. Ninguém riu do comentário sarcástico de Max. Então eu também ignorei. Você está magnífica, eu tinha esquecido o quanto você é bela. Você também parece. Ela me observou, seus olhos passearam dos pés à cabeça, se detendo em cada polegada do meu corpo. Voltou os olhos para o meu rosto e disse: renovado, você dormiu bem? Sim, seu sangue me regenerou rápido e acordei me sentindo muito bem. Ah, vocês querem parar? Ô mãe, eu tô com fome. Marcos estava impaciente, parecia um menino mimado. Vamos comer, depois vocês babam um no outro.
Anne lançou um olhar irritado para o irmão. Max se calou e todos seguiram para a sala de jantar, cada um procurando um lugar à mesa. Eu ocupei a cadeira vaga que estava em frente a Anne. Luísa trouxe o jantar e, por educação, colocou pratos e talheres à minha frente. Todos comeram num silêncio tenso. Notei que Anne comia pouco. Eu creio que o meu olhar fixo em seus lábios não ajudava muito com seu apetite, sem contar que os seus pais nos observavam atentamente. Não bebe nada? Me perguntou Luísa. Mãe, fique calada, ele pode achar que a senhora está oferecendo sangue. Max, disse Will de forma séria. O jovem se calou. É, Max, eu também sei jogar esse jogo, pensei. Depois sorri e disse suavemente. Na verdade, eu não preciso comer e nem beber. Estou muito bem, podem ficar tranquilos. Will me perguntou. Você se incomoda se eu colher uma amostra do seu sangue assim que terminar o jantar? Pai! Anne parecia perplexa. Léo, você não é obrigado a fazer nada, viu? Meu pai só está tentando compreender o que aconteceu comigo, não com você. Se é para lhe ajudar, tudo bem, eu não tenho medo de agulhas. Sorri. Meu nível de simpatia hoje estava super alto. E do que você tem medo? Me disse Max, olhando nos meus olhos. De nada, respondi. Pouca coisa me assusta. O lobo me encarou de mais uma vez e disse: Então, é porque você ainda não descobriu seu medo. Will resolveu quebrar a tensão e disse: Enquanto comemos, você poderia nos contar por que aqueles vampiros invadiram sua casa? Permita-me voltar ao início, expliquei. Eu estava caçando, eu não tenho nada a ver com a vida dos humanos. Então a sua filha olhou para mim e pareceu me ver no escuro. E você fica invisível no escuro? Will pareceu admirado. Sim, a escuridão me envolve como um manto e nenhum humano é capaz de me ver. Então o que foi que aconteceu depois? Insistiu Luísa. Aqueles covardes machucaram a menina. Lembrar do que os homens fizeram deve ter feito os meus olhos acenderem, porque eu senti todos os corações presentes acelerarem. Eles eram 5 humanos. Eu não podia simplesmente matar os 5. Eu não sou o único vampiro. Nós também temos leis e regras. E por que mudou de ideia? Perguntou Max. Porque ela olhou diretamente para mim e me pediu ajuda. Eu não podia negar o pedido de socorro de um filho da noite. E mesmo sem saber ao certo de qual espécie ela era, eu ajudei. Acredite, quando você provou sangue de lobisomem, você desequilibrou uma trégua de séculos. O Will falou com certa irritação. Você tem alguma noção do que fez? Até conhecer vocês, eu achava que lobisomens eram lenda. Eu também pensava o mesmo de vampiros, mas já ouvi muitas histórias. Meu filho Max gosta muito de pesquisar sobre lendas e mitos, tudo o que se fala em relação às duas espécies. Foi ele que descobriu trechos de pergaminhos que contam a origem das duas raças e o porquê da rivalidade. Eu gostaria muito de ver esse documento. É possível? Eu salvei nos meus arquivos, está no computador. Max me sorriu e disse: Você sabe usar esses equipamentos modernos, né? Eu acho que eu consigo me virar, expliquei. Pronto, então assim que o papai colher seu sangue, vamos para o meu quarto e eu te mostro as descobertas que fiz. Certo, decidi terminar minha história. Voltando ao motivo do ataque, um grupo de vampiros ambiciosos resolveram investigar o massacre que eu fiz para resgatar a Anne. Foi uma denúncia de uma mulher com quem eu já tive um romance. Ela fez isso como vingança, mas ao chegar na minha casa e me encontrar inconsciente, ela viu uma oportunidade de lucro. É que eu tenho alguns bens. Eu preferi não falar muito sobre quem eu sou, então continuei. Sob tortura, meu guardião
Contou a história da lupina que eu salvei e comentou que ela partiu no sol. Então esses vampiros decidiram me usar para encontrar sua filha e fazê-la de refém. Eu posso saber como, mesmo inconsciente, você achou minha irmã? Max olhava desconfiado para mim. Pelo meu sangue. Como eu nunca dei meu sangue a outro vampiro, foi somente eles pingarem meu sangue e ele apontava a direção. Meu povo tem alguma magia. Will pareceu fascinado. Eu me limitei a dar informações que eram de conhecimento geral. Anne seguia me olhando faminta. Eu também queria ficar a sós com ela, mas eu precisava da sua família como aliados. Filha, você está se sentindo bem? Sua mãe perguntou, percebendo sua fixação em mim. Ela não o viu. E eu falei, Anne, a sua mãe quer saber se você está bem. Toda a família olhava para ela, aguardando a resposta. Desculpe, é que eu estou distraída. Sorri e ela pareceu se irritar. Eu já estou satisfeita, empurrou o prato. Tudo bem, filha, mais tarde eu preparo um leite quente com canela para você, sua mãe falou compreensiva. Nesse momento, seu pai foi para o quarto e voltou com seringas, tubo de ensaio, garrote e algodão. Lhe acompanhei de volta à poltrona da sala e Anne e Max nos seguiram. Luísa ficou para trás, retirando a mesa. Após escolher meu sangue, Will pingou uma gota numa lamínula e o pingo seguiu deslizando em direção a Anne. Fascinante, concluiu Will. Anne gemeu e passou a língua pelos lábios. Suas presas estavam salientes. Anne, eu quero uma amostra do seu sangue agora. Eu preciso comparar para ver o que muda no seu metabolismo quando você se transforma. Ela continuou sentada e quieta, mas seus olhos não se separavam dos meus. A coleta de sangue foi rápida, mas um breve olhar para o rosto do seu pai revelou o quanto ele estava tenso. Pai, eu estou bem. Desculpa, querida, mas quando você mostra essas presas eu fico assustado. Eu não quero que você seja alvo de uma disputa de um grupo de vampiros. Nós vamos lhe manter segura, falei, porque eu tenho certeza que consigo garantir isso. Olhe, eu fui capturado porque eu estava adormecido e fraco, mas eu posso garantir que sei me defender e ninguém vai tocar na minha cria. Ninguém toca na minha irmã, exclamou Max, ficando de pé. Léo, minha família é capaz de me manter segura, ela falou de forma brusca, e eu não sou sua cria. O que estava vendo com a Anne? Eu respondi, você é. Quando eu lhe dei meu sangue, eu fiz de você minha filha. Eu sou responsável por você. Entenda, eu lhe defenderei com a minha vida. E não estou preocupado que tipo de criatura você é. Pois eu já tenho um pai, eu não preciso de outro. Ela disse e correu escada acima, deixando todos estupefatos. Uau, o que deu nela? A pergunta de Max repetiu o que na minha cabeça ecoava. Eu posso subir para falar com ela? Pedi para o Sr. Will. Você acha seguro, mesmo com ela nervosa como está? Questionou ele. Bem, na verdade eu não sei, mas somente falei. Vocês vão ouvir a conversa e podem interferir se acharem conveniente. O Will fez um aceno, concordando, e eu saí. Assim que segui em direção ao quarto onde Anne estava, pude ouvir sua mãe dizer: aqueles gritos eram da Anne? É, parece que o nosso hóspede está com problemas. Como assim? Nossa filha não aceita que ele seja como um pai para ela. Ah, exclamou ela e perguntou: o que vocês acham dele? Olhe, para um vampiro ele é até bem legal, disse Max. Eu vou para o meu quarto. Quando eles terminarem a conversa, me chame. Quando Max saiu, Luísa perguntou ao marido: fala, o que foi que você achou? Eu não sei. Parece, e por favor me corrija se eu estiver errado, que a minha filha se apaixonou por um vampiro.
Como é que isso pode me agradar? E ele parece gostar muito dela. E vampiros podem gostar como nós? Will, você é um lobisomem e, segundo você, seu amor por mim é eterno. Ah, Luísa, eu temo pela segurança dos dois. Você não estava na sala. Quando ela viu o sangue dele, os dentes cresceram. Meu bem, amor é desejo. Ela quer aquele vampiro, ela só não sabe como lidar com isso. Pronto, mais um motivo para a gente ficar prestando atenção na conversa deles. Só até eles se entenderem, depois vamos dar privacidade. A sua filha já é adulta. A minha filha não fez nem 13 anos, disse Will. Ela é precoce, explicou Luísa. E eu continuei meu caminho. Não ia ser uma conversa fácil.